viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar a eterna beleza de ser aprendiz. E é com essa letra de Gonzaguinha que a gente inicia o nosso Tá Valendo dessa semana. Eu sou Karina Távora, consultora comercial da FVJ. E no quadro No Mundo em que Habito, vamos conhecer a trajetória de vida profissional do professor Reinildo Franco. E também, se você deseja se tornar um monitor acadêmico, vamos conhecer o passo a passo, diretamente de um bate-papo super bacana com a nossa querida professora Samira Lodge. E aí, pessoal, eu me chamo Suliane Costa, sou apresentadora do Tá Valendo e consultora comercial da FVJ. No Tá Valendo de hoje você vai conferir um papo bacana entre o Hélio Maza e a psicopedagoga Elígia Freitas, falando sobre a importância da escola no desenvolvimento das crianças e de adolescentes. Você também não pode perder, tá valendo conferir um musical incrível produzido pela Casa da Vovó Dedé. No nosso quadro O Mundo em que Habito, vamos conhecer a trajetória profissional e de vida do professor Reinildo Franco. Vem se emocionar comigo e se inspirar com as histórias desse professor artista ou artista professor, como ele mesmo se define. Vem comigo! E no quadro O Mundo em que Habito, eu me chamo Reinildo Franco, sou aracatiense, professor e artista. Bem, nesse finalzinho aí você pode inverter, você pode dizer artista e professor, porque a educação bateu a minha porta no futuro, ela me abraçou e foi nesse momento que eu percebi que eu poderia confluir os dois caminhos e transformar em uma única perspectiva, né? Quando eu digo única perspectiva, em um caminho concreto e sólido para a minha atuação profissional. Pois bem, quando eu era criança, mesmo o mundo, a sociedade dizendo que a minha realidade era aquela e ponto final, que eu não poderia sair dali, eu tive uma mãe, ainda tenho uma mãe, mas na época ela sem o domínio das letras, sem o domínio da palavra escrita, ela conseguia ter um domínio de mundo incrível. E foi então que ela percebeu que a escola era o único caminho que poderia nos fazer transformar a realidade em que vivíamos. Não sair dessa realidade, mas transformá-la. E ao entrar na escola eu tive a oportunidade, mesmo com uma educação ainda bancária, ainda do repasse de informação, de tentar perceber, de tentar ver além daquilo que me era oferecido. Graças a Deus que eu sempre tive meio que essa habilidade de querer descobrir mais, de querer saber mais, de querer fazer meio que diferente. E isso me deu a oportunidade de descobrir caminhos incríveis, de errar bastante, de quebrar muito a cara, mas de levantar melhor preparado para o desafio seguinte. Então, quando eu me encontro com a educação, isso já acontece desde os 11 anos, porque como a maioria dos professores, nós brincamos de escolinha em casa e essa brincadeira se tornou algo meio que rentável. Eu pude trabalhar com reforço escolar quando criança e isso foi me despertando o desejo de querer atuar nesse ambiente educacional. E aí eu procurei fazer a minha formação nesse caminho. Só que anterior a isso, eu tive toda uma vivência artística em grupos de teatro, de experiência cênica, de produção de figurino, de música, e aí vai. Às vezes eu costumo me cobrar bastante porque eu nunca defini exatamente alguma coisa específica dentro da arte para mim. As pessoas me reconhecem muito pelo trabalho teatral, mas eu meio que gosto de fazer de tudo um pouco, e isso me fez da arte para mim. As pessoas me reconhecem muito pelo trabalho teatral, mas eu meio que gosto de fazer de tudo um pouco. E isso me fez refletir bastante sobre, eu não tenho nada muito concreto, específico, como todo mundo tem. Mas de acordo com o tempo eu percebi que era bom ser multi, né? Tentar desenvolver diversas habilidades. E o desenvolver dessas habilidades me fez perceber também nas pessoas o que elas poderiam de repente ser.
E aí é quando eu estou no ambiente da escola, é quando eu já trabalho como professor, que aí aconteceu isso antes da minha formação em si, antes da minha graduação, já estava atuando em sala de aula, naquela época a lei ainda permitia, e ter o contato com o aluno e perceber quantos Renildos existiam no mundo foi incrível para mim. Me fez perceber que eu não estava sozinho. Me fez perceber que aquilo que eu vi, aquilo que eu vislumbrei, eu poderia sim projetar agora para outros Renildos que estavam ali à minha frente e que precisavam de um empurrãozinho para poder também enxergar holisticamente além do horizonte. Um horizonte que parece sempre tão distante que a gente nunca vai alcançar. Então, trabalhar como professor, estar em contato com o aluno, desvelou uma diversidade de caminhos, de perceber a educação, de perceber como os conceitos artísticos, as ideologias artísticas poderiam, nessa mistura, promover um cidadão mais consciente, um cidadão mais revolucionário, um cidadão que pudesse atuar significativamente dentro dessa sociedade. E aí eu tive a oportunidade de perpassar pela Secretaria de Educação de nosso município e trabalhar com um programa incrível chamado Programa Zumbi, que infelizmente hoje não consta mais na realidade, mas que tirou muita criança através da arte, da leitura, da escrita, de uma realidade em que elas estavam presas e não sabiam como modificar. Você pode perguntar, você pode gritar nas redes sociais quem participou do programa Zumbi, todo mundo, acho que muita gente vai levantar a mão. E nesse caminho de Secretaria de Educação e de uma escola privada que trabalhei aqui na cidade, eu chego à rede estadual e me encanto por essa perspectiva também, porque eu fui da rede estadual, fui convidado para trabalhar como coordenador dessa escola e ainda estou coordenador, e é super interessante pela Secretaria de Educação de nosso município e trabalhar com um programa incrível chamado Programa Zumbi, que infelizmente hoje não consta mais na realidade, mas que tirou muita criança através da arte, da leitura, da escrita, de uma realidade em que elas estavam presas e não sabiam como modificar. Você pode perguntar, você pode gritar nas redes sociais quem participou do programa Zumbi, todo mundo, acho que muita gente vai levantar a mão. E nesse caminho de Secretaria de Educação e de uma escola privada que trabalhei aqui na cidade, eu chego à rede estadual e me encanto por essa perspectiva também, porque eu fui da rede estadual, fui convidado para trabalhar como coordenador dessa escola e ainda estou coordenador, e é super interessante perceber a grandiosidade de possibilidades que nós temos dentro do âmbito educacional para libertar, para fazer fluir, para fazer encantar. E chega ao contexto universitário, né? Quando eu me percebo na FVJ, que abriu as portas para essa cidade de descoberta, de formação, de profissionalização, e eu fiz parte disso. Eu tenho muito orgulho de ser egresso nessa instituição e de ser professor também nessa instituição, de poder formar outros professores e de poder, de repente, fazê-los perceber o mundo naquela perspectiva do menino Renildo, pequenininho, lá há muito tempo, e que hoje perdura e que tenta se estampar na realidade de outras pessoas. Este é o mundo em que habito, este é o mundo em que envolve arte, este é o mundo em que envolve educação, este é um mundo em que envolve responsabilidade, envolve amor a outra pessoa, respeito pelo que a outra pessoa é, e especialmente envolve um mundo de realizar-se, de ser você. E esse ser você possa contribuir para ajudar aos outros na descoberta também de ser para viver.